O silêncio sempre foi subestimado. As pessoas falam demais, exibem demais, explicam demais, tentam convencer demais. Mas existe uma força discreta, profunda e quase invisível que poucos conseguem enxergar e menos ainda conseguem usar. É a força que nasce quando você para de justificar cada passo, quando você deixa de explicar seus sonhos, quando você escolhe crescer sem anunciar cada movimento. É o poder que cresce no silêncio. E esse poder, mesmo invisível, é capaz de mudar destinos inteiros, inclusive o seu. A maioria não percebe, mas toda grande virada começa assim, quieta, sem aviso, sem plateia, sem discursos. Começa no instante em que você cansa de entregar a sua energia para quem nunca vai entender sua visão. No momento em que você decide que não precisa mais provar nada, que o seu foco será a sua fala, que o seu progresso será a sua resposta, e que a sua vitória vai ser a explicação que ninguém pediu, mas todos vão ter que aceitar. É nesse momento que o silêncio deixa de ser ausência de som e se torna presença de força. Porque quando você faz menos barulho, você escuta mais, você entende mais, você enxerga mais, você cresce mais. Você se reconstrói em profundidade, sem interferência, sem distrações, sem expectativas externas. O silêncio vira campo de treino, forja, laboratório de destino. E quem aprende a crescer ali se torna praticamente imparável. É por isso que muitos riem da sua fase silenciosa. Eles não entendem, eles acham estranho, acham esquisito, acham que você perdeu algo. Não sabem que foi exatamente nesse período que você encontrou tudo o que precisava. Eles veem o seu silêncio e interpretam como fraqueza. Não sabem que ali está nascendo a sua força. Eles olham para você e acham que você está parado. Não percebem que você está preparando um movimento que vai mudar tudo. E é engraçado como funciona. Quanto mais você se recolhe, mais os outros se confundem. Eles esperam o antigo você, aquele que explicava cada passo, que avisava cada decisão, que buscava aprovação para tudo. Mas você não está mais nesse estágio. Você está em outra frequência. Enquanto eles comentam, você evolui. Enquanto eles opinam, você se aperfeiçoa. Enquanto eles falam, você faz. Enquanto eles brincam, você constrói. É por isso que o silêncio incomoda. Ele deixa os outros curiosos. Eles tentam adivinhar o que está acontecendo, tentam imaginar o que você está planejando. Eles sentem que algo mudou, mas não conseguem decifrar. Eles percebem que existe uma força ali, mas não conseguem medir. E o desconhecido assusta, o invisível intriga, o não explicado desafia. O seu silêncio se torna um mistério e um mistério forte o suficiente para irradiar presença mesmo sem emitir um som. E, internamente, você sente essa transformação. Percebe que sua mente está mais clara, seu foco mais afiado, sua energia mais seletiva. Você não entrega mais seu tempo para qualquer pessoa. Não desperdiça mais sua voz em discussões inúteis. Não expõe mais seus planos para quem não merece ouvi-los. Você entendeu que tudo o que é grande começa escondido. Semente não nasce gritando. Potência não precisa fazer barulho. Quem tem realmente algo grandioso sendo construído, protege. O poder que cresce no silêncio é diferente porque ele nasce puro, sem interferência, sem sabotagem externa. E quando ele amadurece, ninguém consegue ignorar. O seu esforço silencioso começa a se manifestar em resultados visíveis. Aquilo que você treinou sem ninguém ver começa a aparecer de forma impossível de negar. As pessoas que antes riam, agora observam. As que duvidavam, agora se perguntam como. As que criticavam, agora cochicham. As que subestimaram, agora tentam entender o que aconteceu. E é nesse ponto que o verdadeiro impacto aparece. Você não precisa dizer nada. Não precisa esfregar nada na cara de ninguém. Não precisa responder provocações. Não precisa se justificar. Não precisa provar triunfo algum. A sua evolução fala mais alto do que qualquer discurso perfeito. O seu progresso explica tudo o que você escolheu não explicar antes. A sua força nova, aquela que cresceu no escuro agora, ilumina o seu caminho tão intensamente que qualquer pessoa ao redor consegue notar. E isso cria um efeito curioso na mente humana. Quando algo muda em você, o mundo inteiro muda também. Não porque o mundo se transformou de fato, mas porque a sua postura silenciosa agora projeta autoridade. Você transmite firmeza, transmite foco, transmite maturidade,
transmite direção, e tudo isso sem levantar a voz, sem se exaltar, sem entrar em guerras pequenas. Porque quem está focado na própria grandeza não tem tempo para batalhas pequenas. Essa é a diferença entre o barulho e a força. O barulho impressiona na hora, mas não dura. A força silenciosa não chama atenção no início, mas transforma tudo o que toca. É como a raiz de uma árvore. Ninguém vê, ninguém comenta, ninguém fotografa, mas sem ela, a árvore cai. E quanto mais forte a raiz, mais silenciosa, mais profunda, mais invisível, mais inabalável a árvore se torna. Assim é você agora, fortalecendo raízes que ninguém vê, preparando uma estrutura que ninguém imagina, construindo uma base que ninguém valorizou, até que vejam. E eles vão ver, porque o silêncio não esconde a vitória, ele apenas prepara. O silêncio não diminui a potência, ele apenas concentra. O silêncio não significa ausência de movimento, ele significa movimento inteligente, estratégico, maduro, o tipo de movimento que não precisa ser anunciado. E quando a sua virada acontecer e ela vai, muita gente vai tentar colar rótulos em você, vão dizer que foi sorte, que foi destino, que foi coincidência, que você simplesmente deu certo, mas você sabe a verdade. Você sabe quantas noites passou no escuro lapidando o que ninguém entendia. Você sabe quantas vezes engoliu o orgulho e olhou para dentro. Você sabe quantas decisões tomou em silêncio porque sabia que eram suas, e não do mundo. Você sabe que cada passo sem testemunhas foi uma semente plantada, e a colheita está chegando. E aqui vem a parte mais profunda do roteiro. Você não cresceu em silêncio para provar nada para ninguém. Você cresceu em silêncio porque essa foi a única forma de descobrir quem você realmente era sem ser sufocado pelas expectativas alheias. Você se reinventou, e fez isso sem plateia. Entendeu que não precisava de testemunhas para validar seu crescimento. Não precisava de aplausos. Não precisava de comentários. Não precisava de aprovação. Você precisava de foco. E o foco gosta do silêncio. É ali que ele se multiplica. É ali que ele cria espaço, direção e força. É ali que ele ganha forma. O silêncio se transforma em combustível, em estratégia, em disciplina invisível. E, pouco a pouco, essa disciplina vira força. Essa força vira maturidade. Essa maturidade vira poder. E esse poder muda destinos, inclusive o seu. E é assim que você começa a perceber que sua nova fase vai incomodar mais pessoas do que sua antiga. Porque quando você era barulho, era previsível. Agora você é silêncio, e o imprevisível assusta. Você se tornou alguém que ninguém consegue ler por completo, alguém que ninguém consegue medir, alguém que ninguém consegue limitar. E isso é perigoso para quem sempre contou com sua antiga versão. Essa é a parte que muitos não contam. Quando você cresce em silêncio, você também se distancia, mas não porque você se acha melhor, não porque virou arrogante, não porque quer provar algo, mas porque o mundo fica barulhento demais para quem aprendeu a evoluir no sossego. Agora você escolhe, agora você filtra, agora você decide quem pode acessar o que você é, e isso muda completamente a dinâmica da sua vida. E à medida que você segue nesse caminho, algo ainda mais poderoso acontece. Você percebe que não precisa ser visto para ser forte. Não precisa ser ouvido para ser respeitado. Não precisa ser aplaudido para ser gigante. Você apenas continua crescendo, continua fazendo, continua construindo, continua evoluindo. E cada passo discreto seu se transforma em um terremoto no mundo de quem achava que você não iria tão longe. Essa é a beleza do poder silencioso. Ele não pede atenção, mas toma espaço. Ele não exige reconhecimento, mas se torna impossível de ignorar. Ele não implora por validação, mas conquista presença. Ele não grita, mas domina, porque nada é mais forte do que alguém que encontrou potência dentro de si, antes de buscar qualquer coisa fora. E esse é o ponto central. Quando a força vem de dentro, ninguém tira, ninguém manipula, ninguém interfere, ninguém toca, é sua. E justamente por ser sua, ela molda o seu destino. Muda a forma como você enxerga o mundo, como toma decisões, como reage às dificuldades, como enfrenta desafios. Uma pessoa que cresceu em silêncio carrega dentro de si uma confiança tão sólida que não precisa ser exibida. Ela simplesmente existe e é sentida. E no ápice dessa jornada, você entende algo que muda tudo. O silêncio não foi uma pausa.
Foi o início, foi a parte mais importante. Foi o ponto onde sua força começou a crescer sem ninguém notar. Foi ali que tudo começou a mudar. E é por isso que o seu destino vai ser diferente. Porque você não cresceu sob expectativas, cresceu sob propósito. Não cresceu buscando aplauso, cresceu buscando evolução. Não cresceu querendo prova, cresceu querendo transformação. E agora, você tem exatamente o que muitos nunca terão: consistência interna, propósito claro, foco absoluto, e uma força invisível que molda tudo o que você toca. E, no fim, quando tudo acontecer, quando sua mudança for impossível de ignorar, quando seu crescimento for grande demais para não ser visto, quando sua vitória for tão clara que ninguém consiga questionar, você vai olhar para trás e perceber que cada segundo do seu silêncio valeu a pena. Porque foi nele que você se tornou quem você precisava ser para alcançar o que sempre soube que merecia. E se você está ouvindo isso agora, talvez esteja exatamente nesse momento. Talvez esteja no início do seu silêncio transformador. Talvez esteja no meio, ou talvez esteja prestes a revelar ao mundo a força que cresceu sem testemunhas. Seja qual for a fase, lembre-se, o poder que cresce no silêncio muda destinos, inclusive o seu. Se esse vídeo falou com você, comente aqui embaixo. Eu estou construindo em silêncio para eu saber que você está vivendo sua evolução, longe dos olhos dos outros. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Seu apoio ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas, e isso faz toda a diferença.